Olá meninas, sejam bem-vindas de volta a esse canal. Hoje eu separei 3 vídeos para a gente conversar um pouquinho a respeito de como foi a espera do período mais lindo da minha vida, a gestação do João Rafael, como está sendo essa gestação e como eu estou me planejando para o momento em que ele vai estar aqui nos meus braços, para a chegada dele. O objetivo não é falar sobre mim, e sim sobre dicas para viver bem esse momento da gestação, para passar pelo momento de espera e transformar isso, fazer com que o sofrimento da espera seja um período de crescimento pessoal, seja um período da gente transcender, da gente passar pelo sofrimento com olhar de eternidade, com entendimento grandioso a respeito da nossa vida. Tá bom? Espero que as coisas que eu vou dizer aqui e as indicações que eu vou deixar aqui nesse vídeo sejam de auxílio para você e também para uma amiga, para uma prima, para uma irmã, tá bom? Que você possa disseminar esse bem aqui junto comigo. Então vamos lá. Como foi essa espera? Foi um período que eu vou dizer para vocês assim, que eu preciso voltar atrás, né? Um período longo da minha vida. Eu sou a terceira filha de 3 filhos, né? Sou a caçula, então eu não tive experiência nenhuma dentro de casa com criança, a não ser quando eu já tinha uns 22, 23 anos, quando a minha cunhada passou um período na minha casa com o Yuri, né? Que é meu sobrinho, o nenenzinho. Então eu aprendi a trocar fralda, colocar pra rotar, né? Aprendi a cuidar ali, mas não era uma responsabilidade minha, então o que eu fazia? Tomar. Quando começava a chorar, quando eu não tava dando conta, eu toma, pega aí. Mas mesmo aprendendo a cuidar, né, tendo ali uma criança ali conosco, que é uma alegria muito grande, eu não parava para pensar assim, como que vai ser quando eu for mãe? Não parava para pensar na grandiosidade da maternidade, embora eu soubesse, né, que é algo muito importante. Na minha cabeça, o objetivo era educar uma pessoa para o bem, ponto, né? Não me passava pela mente coisas mais profundas. Até que, quando eu me casei, né? Antes de casar, a gente fez uma formação do método Billings e ali eu já comecei a refletir sobre a chegada de filhos, né? No momento em que Deus enviar, não no momento em que eu falasse assim, agora eu quero, eu posso, eu consigo, sabe? Não é dessa forma, né? A maternidade ela é uma graça que Deus nos concede. Quando Ele quer, se Ele quiser, né? Então, me deparar com isso foi algo muito impactante, porque na minha cabeça, se eu tivesse relação sexual sem estar prevenindo, eu ia gestar, depois de 9 meses ia ter um filho e a vida que segue. Mas não foi assim. Quando eu me casei, dentro de poucos meses eu engravidei e tive uma perda gestacional. Depois de outros meses eu engravidei novamente, tive outra perda gestacional. E essas 2 perdas, elas foram muito impactantes. Elas me transformaram, né? Sabe aquela frase que muitas vezes a gente escuta, né? Que eu sempre falava, né? A respeito de trabalho. Esse processo de coaching, esse processo de terapia é uma transformação de dentro para fora. Então, isso aconteceu comigo, né? Foi uma transformação de dentro para fora muito profunda e passando por um caminho de dor, né? Um sofrimento. E coisas que me ajudaram a passar por esse caminho de sofrimento foram ter boas referências na minha vida. Uma delas, pessoas, mulheres, famílias que foram boas referências. Por exemplo, Sâmia Marcílio, Araceli Alcântara e outras, né? Outras mães de famílias numerosas, em que eu olhava e falava, meu Deus, que vida é essa, né? Que lindo, tem uma beleza por trás disso, mas era algo que eu nem passava pela minha cabeça. Eu fui criada, né? E eu vivi isso tranquilamente na minha vida inteira para trabalhar, para produzir, receber em troca e viver os meus dias, né? Quando eu me deparei com isso, de que o matrimônio requer uma entrega, né? E que a maternidade, ela vai ser não somente para educar filhos para o bem, mas principalmente educar filhos para o céu. Falei, gente, isso é muito belo, mas isso traz uma responsabilidade muito grande, né? Então eu tinha que me preparar para isso. E aí eu comecei a ver alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo, por exemplo, falando sobre o que é a família, o que é o plano de Deus para a salvação através da família, como Ele conta conosco, né? E comecei a me debruçar a respeito disso, viver uma vida interior mesmo que me voltasse
a refletir sobre aquilo que Deus espera de mim enquanto esposa e enquanto mãe, né? Mesmo passando por um longo período ali sem que viesse uma nova gestação. E nesse período das perdas, eu li 2 livros que me ajudaram muito a me reconectar comigo, na questão da feminilidade, na questão de compreender que apenas o corpo feminino é preparado para viver essas coisas todas que a maternidade traz consigo, né? Então eu me debrucei para estudar sobre a feminilidade, sobre o privilégio de ser mulher, a beleza de ser mulher. E aí eu encontrei então 2 livros que me ajudaram e muito nesse sentido, que foi eu tenho ele aqui em mãos, que é o Despertar da Senhorita Prim, que me ajudou a perceber que a vida não é apenas trabalho, né? Esse caminho aqui que esse livro nos leva, ele é grandioso. Tem um resuminho dele aqui que é o seguinte, olha: o Despertar da Senhorita Prim nos leva para uma viagem inesquecível em busca do paraíso perdido, da harmonia e da beleza, e da profundidade escondida nas pequenas coisas da vida. Ele é lindo. Embora nesse livro não tenha uma personagem que seja uma mãe, né, cuidando de filhos, na verdade é o contrário, né? Eu não vou entrar em detalhes para vocês ficarem curiosos e quererem ler. Esse livro, ele nos dá saudade de algo muito bom. Ele faz com que a gente queira fazer coisas gostosas no dia a dia, sabe? Por exemplo, tomar um chazinho, sentar para contemplar o céu. Ele é um livro que desperta coisas muito belas dentro de nós. E o outro livro foi o Minhas Irmãs as Santas. Esse livro é lindo e é um livro de uma história real, né? É uma mulher americana em que ela vivia em função de trabalho, até que acontecem situações na vida dela em que ela se depara com a história de vida de santas. E aí ela começa a encontrar algo maior, né? Algo transcendente, algo que transformou o interior dela também e a preparou para a maternidade. É lindo o livro, lindo. Eu não lembro de cor quais eram as santas que ela se tornou amiga, mas foram mulheres fundamentais na história de vida dela, né? E mesmo quem não tem esse entendimento, né, da santidade como católicos possuem, não tem problema, pode ler o livro que vai se encantar da mesma forma, porque são mulheres de fato que viveram e fizeram algo muito belo nessa vida, né? Souberam amar a Deus com perfeição. Então é muito lindo o livro, vocês podem ler também, tá bom? Então essas são as minhas dicas para vocês, 2 formas, né, 2 fontes, esse livro e o outro, de se reconectar com vocês e de abrirem, expandirem a mente para passar pelo sofrimento, né? Por exemplo, como uma perda gestacional, e não parar nele, passar por ele e colocar isso a serviço de outras pessoas, né? A serviço da própria casa, né? Por exemplo, de melhorar o seu jeito de conviver com seu esposo, que isso vai ser muito bom para quando os filhos chegarem, né? Você ter uma boa relação com seu esposo. Zelar pela sua casa, porque ela é o seu pequeno santuário. Você se conectar com a essência feminina, né? Com cuidar do corpo que vai se preparar para gestar uma vida, né? Que Deus abençoe que isso aconteça, se isso for um desejo do seu coração. Como diz Santa Teresinha, Deus não coloca no nosso coração um desejo que seja impossível de ser alcançado, né? Mas talvez Ele queira outras coisas para sua vida, né? Como passava na minha mente, Senhor, será que o Senhor quer mesmo que eu seja mãe gestando uma criança ou quer que eu seja mãe de outra forma, né? E aí eu aprendi muito sobre isso. Maternidade não é apenas você gestar uma vida, né? O dom da maternidade, ele está com todas as mulheres. Todas nós somos chamadas a maternar, né? Isso acontece no trabalho, isso acontece na família, isso acontece em amizades, né? Nós somos chamadas a cuidar, a zelar, a educar, a ensinar. Quanto mais nós nos aproximamos da beleza que é ser mulher, mais nós sentimos a plenitude, né? Mais nós nos sentimos bem por sermos quem somos, tá bom? Ah, e de quebra, né? Lembrei de um outro livro aqui que eu li e que foi muito, muito bom também. Ele se chama O Privilégio de Ser Mulher, da Alice Van Delbranc, em que ela diz algo mais ou menos como isso que eu vou dizer, que eu não vou lembrar de cor agora. Ela diz assim, olha, de tudo que se possa fazer nesse mundo, nada é mais bonito, nada é mais relevante, nada é melhor
do que a mulher gerar uma vida, né? Do que aquilo que a mulher faz na sociedade. Não lembro a frase de cor, eu vou procurar e vou deixar escrita aqui embaixo, mas é linda essa frase e realmente é isso que acontece. Espero que vocês tenham ficado satisfeitas com essa indicação desses livros, espero que vocês leiam e que procurem também essas boas referências na vida de vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!